Boa tarde, meus irmãos. Vamos começar mais uma escola dominical. Eu sei que alguns aqui estão ansiosos por um momento específico dessa escola dominical, mas vamos deixar o melhor para o final. Então vamos começar essa tarde, antes de nós orarmos, vamos começar essa tarde de estudo bíblico, entrando nesse novo módulo da nossa EBD, que chama-se os livros históricos da Bíblia, porque conforme a gente viu lá naquela primeira aula de introdução ao Antigo Testamento, o Antigo Testamento ele é dividido em alguns compartimentos. O primeiro a gente já conseguiu concluir que é o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, a gente já concluiu esse primeiro módulo. E agora a gente vai entrar no segundo, que é o módulo dos livros históricos, que começa com Josué, o 6º livro da Bíblia. E nós vamos introduzir esse livro hoje, falar um pouco sobre ele, e vamos, se o Senhor Deus permitir, do capítulo 1 ao capítulo 5 deste livro, tá bom? Amém? Então, já podem deixar aí a Bíblia de vocês aberta em Josué 1. Nós vamos orar para iniciar essa escola dominical. Amém. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento em que estamos na Tua presença, Senhor, para aprender mais de Ti, para que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo, com a Tua palavra, para nos ajudar, Senhor, a viver de forma que Te agrade. Que esse momento sirva para isso, Pai, para que sejamos feitos mais e mais à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, que esse estudo possa ser todo sobre Ele. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece como congregação, como igreja, nos fortalece como famílias, como pessoas, e nos ajuda, Pai, a fazer parte desse movimento, que é o movimento do Teu reino. É o que te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, então, Josué é o 6º livro da Bíblia. Então, apenas para dar algumas informações introdutórias para você, vamos lá. Josué já começa a escrever no final de Deuteronômio, né? Como a gente viu semana passada, eu avisei para vocês, como é que Moisés, estando morto, escreveu sobre a própria morte? Não dá, né? Então ele não escreveu aquele final do livro de Deuteronômio. Então os teólogos acreditam, na sua maioria, que quem escreveu aqueles últimos capítulos de Deuteronômio foi Josué. Então, quando Moisés passa o bastão para ele, ele assume essas funções, inclusive de escritor, embora há a possibilidade também de que algumas coisas foram adicionadas pelos israelitas, né, algum tempo depois. Mas o fato é, Josué é o personagem principal desse livro, porque ele assumiu o lugar de Moisés. E esse livro começa exatamente onde para o livro de Deuteronômio. O povo está onde? Nas planícies de Moabe, não é isso? Olhando para a terra prometida, só que tem um obstáculo no meio do caminho. Quem lembra qual é esse obstáculo? E aí, meus alunos? Eles têm que atravessar um obstáculo para poder entrar na terra prometida. Qual é o obstáculo? Esqueceram? Se eu botasse na prova aí, então no teste já era, né? Fala alto, Júlia. Não tem vergonha não, mulher. Se quiser falar em Libras, eu tento entender também. Qual foi a resposta dela, irmã Samara? O Rio Jordão. Muito bem, Júlia. Então, o obstáculo que Israel está avistando de longe é esse, um rio ali, e eles precisam atravessar esse rio para então continuar a jornada. Então, é esse o contexto desse livro. Então, vamos lá entender os primeiros passos desse livro. Retomando a jornada. Então, no capítulo 1, a primeira coisa que acontece em Josué é que o Senhor começa a aparecer para Josué, igual fazia com Moisés, para começar a falar com Josué. E aí o Senhor dá uma palavra de ânimo a Josué, do verso 1 a 8. Vamos ler esses versos aí, que são muito bonitos, vale a pena ler tudinho, do 1 a 8. Olha só. Sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso.
porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, ao contrário, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Verso 9, irmãos, para finalizar. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então veja como começa bonito esse livro de Josué. O Senhor dando palavras de encorajamento a Josué para que ele conduza o povo de Israel nessa jornada, atravessando o Jordão, o Rio Jordão, entrando na Terra Prometida. Mas tem um detalhe, Josué. Eu garanto acompanhar vocês, eu garanto que estarei com vocês nessa jornada, se vocês observarem o que está escrito no livro da lei. Se vocês observarem o que está escrito na palavra, que Moisés recebeu, escreveu e passou para vocês. E aí eu estarei com vocês. Esses são os termos da aliança. Então Deus convoca Josué, e Josué passa a convocar o povo para se preparar para essa travessia do Jordão. Olha o verso 11 aí. Verso 11. Passai pelo meio do arraial e ordenai. Isso é o Senhor dizendo para Josué. Ordenai ao povo dizendo, provede-vos de comida, peguem comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para a possuirdes. Então, Moisés começa a juntar o povo, Josué começa a juntar o povo para que o povo se prepare para essa jornada. Eles têm que ter comida, têm que ter os equipamentos necessários. E depois de toda essa chamada, o povo então reconhece que Josué é o seu novo líder. Olha o verso 16. Então responderam a Josué dizendo, tudo quanto, isso é o povo falando, tá, irmãos? Tudo quanto nos ordenaste, faremos. Aonde quer que nos enviares, iremos. Então o povo aceita, o povo recebe a liderança de Josué no lugar de Moisés. Então o povo se submete à liderança de Josué e está pronto agora para seguir jornada. Moisés já não está mais entre eles, Arão não está mais entre eles, mas Josué agora é essa figura que aponta para frente. Então eles seguem, e aí, a primeira coisa que Josué faz, a primeira missão de Josué, então, é preparar uma comitiva de espiões, que vão entrar nessa terra prometida e verificar como é lá. E o primeiro contato deles com a terra prometida é uma cidade que eles encontram lá, chamada Jericó. Logo após atravessar o Jordão, eles veem de longe essa cidade. Por que eles veem essa cidade de longe? Porque ela é muito grande e é murada. Tem muralhas ao redor dela, uma cidade fortificada. Então a gente não pode chegar atacando uma cidade que é murada. Eles vão resistir muito fácil. Então o que a gente faz? Uma missão 007. Entrem secretamente nessa cidade. Olha o verso 1 aí do capítulo 2. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo, andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e repousaram ali. Então eles entraram na cidade, começaram a vagar por meio da cidade, provavelmente assim, olhando para o lado, morrendo de medo, se alguém reconhece que eles são israelitas, o bicho pega ali mesmo. Então eles escolhem um lugar para se esconder, um lugar que ninguém suspeitaria deles, porque era um lugar onde provavelmente muitos homens passavam, principalmente estrangeiros, passavam e saíam, que era a casa de uma prostituta. Excelente lugar para se esconder e não ser notado, né? Enfim, né? E aí eles ficam na casa dessa mulher. E aí o que acontece? Logo eles são descobertos. E eles tentam convencer essa mulher, essa prostituta chamada Raabe, a ajudá-los. E olha só o que acontece com essa mulher. Olha o verso 9 e depois o 12 aí. Verso 9. Então, vou ler o 8 rapidinho. Antes que os espias se deitassem, foi ela lá com eles no eirado. E aí o que ela disse, irmãos? Olha o verso 9. E lhes disse, bem sei, isso é a prostituta falando, tá, irmãos? Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis
caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Aí o verso 12. Agora, pois, é ela falando, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo. Então ela acolheu esses homens lá escondidos, eles não estavam lá precisando dos serviços dela, provavelmente, mas ela acolheu esses homens já pensando, eu vou me dar um jeito de me livrar dessa destruição, porque eu conheço esse Deus. Raabe já tinha ouvido falar desse Deus, Yavé, que é um Deus terrível, um Deus que quando alguém se coloca no seu caminho, ele derruba por terra tudo que está na frente. Certamente Raabe ouviu as histórias sobre esse Deus arrancando o seu povo do meio do Império Egípcio. Irmãos, ela deve ter pensado, se esse Deus consegue arrancar esse pessoal do meio do Egito, que é o maior império do planeta Terra, o que é Jericó para esse Deus? Não é nada. Então é melhor eu não me opor a eles, é melhor não denunciar esses homens. Esse Deus é verdadeiro, esse Deus é poderoso. Raabe deve ter pensado nas suas dezenas de divindades que tinham ali em Jericó, Baal, Astarote, sei lá o quê, e ela deve ter pensado, eu nunca ouvi uma história assim desses deuses. Eu nunca ouvi falar que esses deuses daqui da minha terra são poderosos assim. Pelo contrário, esses deuses daqui, eles demandam sacrifício humano. Porque lá em Jericó se praticava sacrifício humano, as pessoas entregavam seus bebês e sacrificavam seus bebês para ganhar prosperidade. Ela deve ter pensado, entre esses meus deuses aqui dessa terra e esse Deus maravilhoso que conduz o seu povo pelo deserto, que faz milagres, que faz o mar se abrir, eu prefiro esse Deus. E aí ela pede, por favor, em nome do Deus de vocês, usem misericórdia. Eu protejo vocês aqui em casa, e vocês me ajudem. Quando a destruição vier à minha cidade, protejam a minha casa, protejam a minha família, não deixem que a gente seja destruído. E olha, irmãos, isso pode não parecer quando a gente chama Raabe de uma prostituta, mas isso foi um grande ato de fé. E se é estranho para a gente, às vezes, aceitar Raabe como uma mulher de fé, deixe que a própria Bíblia fale para vocês uma coisa. Abram aí a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 1. Deixa aí o Josué aberto, deixa o Josué aí marcadinho, mas vai em Mateus 1, por favor. Mateus 1, irmãos, Mateus capítulo 1 narra a genealogia do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, todos os antepassados do Senhor Jesus Cristo, desde Abraão. Então se você olhar Mateus 5 aí, verso 2, começa a genealogia, ó. Abraão gerou Isaac, vai gerando. Só que eu quero que você olhe especificamente o verso 5. Olha o que diz aí o verso 5. Salmão gerou de Raabe, ou seja, sua mulher, Raabe, a Boaz. Este a Ruth, tarará, tarará, tarará. Então veja, na genealogia do Senhor Jesus Cristo está o nome dessa prostituta. Ela é tataravó do Senhor Jesus Cristo. Uma prostituta. Então, se eu não consigo convencer vocês de que ela tem muita fé, a ponto de sair daquela situação que ela estava, de prostituta numa cidade pagã, pecaminosa, e entrar como matriarca da família do Salvador, a Bíblia está dizendo isso, eu acho que é suficiente para vocês. Mas se não for, vamos mais um versículo. Abram em Hebreus 11. Hebreus 11. Verso 31. Aí em Hebreus 11 a gente está vendo a galeria dos heróis da fé. As pessoas mais importantes da fé bíblica. Então essa galeria vai falar de Abel, vai falar de Enoque, vai falar de Noé, vai falar de Abraão, Isaac, Jacó, vai falar de Sara. E aí, do nada, no verso 31 do capítulo 11, diz assim, olha aí, ó, diz assim a palavra do Senhor no verso 31 de Hebreus 11. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque o quê? Acolheu com paz aos espias. Suficiente agora? Uma mulher cheia de fé. E ela, então, acolhe com paz os espias, faz uma aliança de proteção com eles, e eles retornam para o acampamento sãos e salvos, é o que diz aí o verso 23 do capítulo 2 de Josué. Olha o verso 23. Assim os dois homens, voltando para Josué 2,
Verso 23. Assim os 2 homens voltaram e desceram do monte e passaram e vieram a Josué, filho de Nun, e lhe contaram tudo quanto acontecera. Mais tarde, irmãos, outro domingo, a gente vai falar sobre a destruição de Jericó, e aí a gente vai falar de Raabe novamente. Tudo que vocês precisam ver é isso. O povo de Israel, irmãos, está conquistando terras, mas não se enganem, isso não é a história militar de um povo meramente. As conquistas militares do povo de Israel, não esqueçam o que a gente tem batido aqui, domingo após domingo. No meio dessas guerras, no meio desses conflitos, o Senhor está cumprindo as suas promessas a Abraão, de dar uma descendência numerosa. Já se cumpriu, o povo de Israel já está numeroso, mas falta uma parte da promessa, uma terra que emana leite e mel, e eles estão entrando nessa terra, só que Jericó é um obstáculo, Jericó está no meio do caminho, impedindo o povo do Senhor de passar. Então quem fez a promessa foi o Senhor, vai garantir que essa cidade não vai ficar no meio do caminho. Então não se trata só de uma história de um povo, de uma etnia chamada Israel, não, é a história de como Deus está implementando o seu reino neste mundo. Portanto, meus amados, isso serve para vocês. Só que nós, a igreja do Senhor, nós não somos mais constituídos de uma etnia. Aqui dentro tem gente de toda cor de pele, tem gente que você olha no rosto e sabe que vieram sua genética de lugares diferentes. O povo de Deus não é mais um povo de etnia, é um povo que está espiritualmente formado em Cristo. O que nos faz ser um só, o que liga eu, olha só, essa vela, a Noemi, que tem uma pele bem diferente da minha. O que nos faz ser um? Cristo. Cristo faz com que os traços genéticos que nós tenhamos diferentes se unifiquem espiritualmente. Então, o povo de Deus hoje não é mais uma etnia, mas ele continua com a sua missão. A missão que o povo de Deus tem de avançar neste mundo, tomando e ganhando espaços para o Senhor, a missão continua. Lógico, a gente não vai pegar armas e sair derrubando a casa dos outros. Paulo já disse, a gente já leu em outros lugares. Nossas armas são a armadura da fé, a armadura espiritual. A gente leu isso lá em Efésios, a gente leu isso em Gálatas. A armadura da fé. Nossa arma, nossa espada para conquistar esse mundo para o Senhor Jesus Cristo é a palavra do Senhor. Vamos lá dar uma olhada em alguns textos aqui rapidinho. Atos 1. Deixem Josué marcado, que a gente vai voltar. Atos 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. A gente vai ler aí os versos 6 até 8. Olha só o que o Senhor Jesus diz, na hora que ele vai ascender, na hora que ele vai subir aos céus. O Senhor Jesus já tinha ressuscitado aqui já há 40 dias, e aí ele vai subir, vai para o céu e fala isso aqui para os discípulos. Olha aí, irmãos. Verso 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este tempo que restaurarás, ou que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? E respondeu Jesus: não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ou seja, Jesus está sendo de forma educada, está falando, não é da conta de vocês. Mas aí vem o verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Agora observe isso aqui, irmãos. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até onde? Santa Teovina, Manaus. Isso é o confins da terra. É isso. É isso. É aí. Ditas essas palavras, Jesus foi elevado e subiu aos céus. Estão vendo? A missão permanece. Igreja, avança. Sai de Jerusalém. Quando vocês receberem o Espírito Santo, não vai mais caber em Jerusalém isso daí. A igreja transborda e de Jerusalém ela cai para toda a Judéia. E da Judéia ela invade Samaria, onde ninguém queria ir. Só o Senhor Jesus. E da Samaria se espalha por todo o mundo. Estamos aqui, Edinaldo. O reino está avançando nesse mundo. Pessoas de todas as etnias fazem parte desse processo. Então aquilo que Israel viveu, nós estamos vivendo. A fé, então, irmãos, serve para que você se anime
e entenda que sua vida é uma jornada. Primeira coisa que o Senhor fez foi pegar Josué pela mão e disse: seja forte e corajoso. Irmãos, para aqui para pensar. Por que o Senhor vai dar esse conselho para Josué? Ser forte e para Josué ser um crente que fica em casa assistindo TV, ouvindo música e domingo, de vez em quando, ele vai para a igreja? Vocês acham que é isso? Vocês acham que é para isso que vocês foram chamados? Para ter uma semana normal, igual todo mundo vive lá fora, aí no domingo você senta aqui bonitinho. Para que então ser forte e corajoso? Precisa ser forte e corajoso para passar uma semana buscando os teus próprios interesses lá fora e vir só domingo aqui? Precisa ser forte e corajoso para isso? Não. Se Deus te chamou, como chamou Josué, pegou na tua mão, como pegou na mão de Josué e disse: seja forte e corajoso, é porque Ele tem uma missão para ti que precisa de força e coragem. A vida cristã não pode ser tranquila. Se a tua vida lá fora está muito tranquila, talvez você não esteja trabalhando para o reino do Senhor. Que nós possamos trabalhar para isso. Amém? Alguma pergunta aqui nesse primeiro ponto? Não? Vamos ao segundo ponto então. Porque agora sim, irmãos, enfim, chegamos. Depois de toda essa jornada longa, o povo de Israel chega na terra prometida. Vamos voltar para Josué aí. O Senhor convoca o povo a se santificar, porque algo muito grande vai acontecer. Capítulo 3, verso 5. Josué 3, verso 5. Olha o que diz. Disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Se santifiquem, se ajeitem, porque o Senhor vai fazer um negócio aí que, olha... E aí o Senhor mesmo fala com o povo, olha o verso 10. Verso 10. Disse mais Josué, olha o Senhor falando pela boca de Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus, os jebuseus, os galerosos e todos os outros. Olha isso. Como é que vocês vão saber que Deus está na tua frente? Porque Deus vai fazer uma obra que tu sabe que tu não faria. É parecido com lá Pentecoste. Como é que Pedro, um pescador semi-analfabeto, vai pregar em Grécia para os filósofos gregos? Não dá. A não ser que o Senhor derrame o seu espírito nesse pescador semi-analfabeto e ele comece a falar coisas que não vêm da inteligência dele, mas que vêm da parte de Deus. Na hora que um pescador começa a falar em outros idiomas que ele nunca aprendeu, em outras línguas que ele nunca aprendeu, ninguém aceita isso. Que tanto poder venha de um pescador. Aí o que falam lá em Atos para Pedro? Deve estar embriagado. Porque não faz sentido. De onde que vem tanto poder? É isso que Deus está falando. Israel, vocês não têm poder, mas eu vou expulsar esse monte de povos de vocês, da frente de vocês, porque a terra é minha e eu estou dando para vocês. Não é da força de vocês, Israel. E aí, olha o que acontece logo em seguida. O último obstáculo, Rio Jordão, verso 14. Tendo partido o povo das suas duas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança do povo, e aí segue, verso 17, porém, deixa eu ver, vamos seguir, 15, e que quando levaram a arca, chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Verso 16, pararam as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adão, que fica do outro lado de Zaretã, e as que desciam do mar de Arabá, que é o mar salgado, e foram cortadas as águas. Então o povo passou defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levaram a arca da aliança do Senhor passaram firmes no meio do Jordão, e todo o povo passou, olha o quê? De pé enxuto atravessando o Jordão. Aí você está pensando assim, mas essa história eu já conheço.
Eu vi, o livro de Êxodo fala que o Mar Vermelho se abriu. Mas esse povo aqui, lembra da aula passada? Esse povo não estava lá. Esse povo nasceu ao longo da jornada dos 40 anos. Então, quando você chegava para ele e falava assim, olha, o Senhor abriu o Mar Vermelho. E aí eles iam falar assim, será? E agora o Senhor repete, abre o rio Jordão. E o povo passa. O povo entra na terra prometida. Agora, olha só o que acontece, irmãos. O povo entra na terra prometida. E aí, logo em seguida, a primeira coisa que o Senhor fala, no capítulo 5, é que o povo ainda não estava pronto para se espalhar lá pela terra, não. Entrou. Tudo bem, vocês estão dentro da terra prometida. Mas vocês não estão prontos ainda, não. Olha o que acontece aí no verso 2 do capítulo 4, né? 4, irmãos, desculpa, capítulo 4. 2, peraí, verso 11. 4, verso 11. Olha o que acontece aí. Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes passaram à vista do povo. Aí eles entram, começam a se posicionar todas as tribos, igual era lá no deserto. Aí entra no capítulo 5, verso 2. Capítulo 5, verso 2. Naquele tempo, quando eles tinham acabado de entrar, disse o Senhor a Josué, faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Olha isso, irmãos. Esse povo está ouvindo todos os sermões de Moisés, lá de Deuteronômio, está seguindo Josué já tem um tempo, e eles não eram circuncidados. O que significa isso? Que o povo de Israel, há muito, estava se afastando da aliança. Então agora é momento de fazer um conserto, que é esse segundo ponto aqui. Vocês entraram na terra, mas para herdar a terra, vocês precisam se ajeitar. Primeiro ponto, façam a circuncisão. Segundo ponto, restauração do pecado. Verso 9, irmãos. Capítulo 5, verso 9. Disse mais o Senhor a Josué, hoje removi de vós o opróbrio, a vergonha do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até os dias de hoje. Então o Senhor está dizendo, eu removi a vergonha. Tudo que aconteceu de vergonhoso na história de vocês, todas aquelas rebeliões e mortes, estão apagadas, porque o meu povo entrou na terra prometida. Outra coisa que acontece aí, eles celebram a primeira Páscoa na terra prometida. Olha só o que acontece, versos 10 a 12. Versos 10 a 12. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra prometida ali, irmãos. Promessa se cumprindo. No dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. Aí olha o que acontece. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. E não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. O Senhor não precisa mais fazer aparecer pão do céu, não precisa mais do maná, porque a terra que vocês estão agora é farta. O alimento tem de sobra, o deserto passou. Vocês estão numa terra que não vai haver escassez, necessidade, fome, porque o Senhor está com vocês. Lógico, vocês precisam trabalhar. A terra também não vai ficar dando adoidado, né? Tem que cultivar. Mas a terra não vai negar o alimento a vocês, quando trabalharem. Então, irmãos, esses rituais de circuncisão, Páscoa, são símbolos da aliança que Israel sabe que precisa cumprir. O Senhor está fazendo a parte dele, não está? Está conduzindo um povo extremamente difícil, um povo extremamente teimoso, e o Senhor, ainda assim, com toda a paciência do mundo, está conduzindo esse povo, introduzir o povo na terra prometida. Agora, Israel, a parte de vocês é celebrar essa aliança. Os rituais são a celebração, são um sinal, são um selo dessa aliança. Então Israel deveria estar contente, deveria estar ciente de que, enquanto Deus está cumprindo a sua responsabilidade, nós do lado daqui manifestamos nossa gratidão ao Senhor, sendo responsáveis com o que Ele nos deu. Olha só esse texto que interessante, irmãos. Abram em Filipenses. Marca aí Josué, não perde Josué, mas vai lá em Filipenses 2. Filipenses 2. A gente vai ler só o verso 12 e 13. Filipenses 2, 12 e 13. Filipenses 2, 12 e 13 diz assim, irmãos. Assim, pois, é o apóstolo Paulo falando para a igreja dos Filipenses, ou seja, a gente que está aqui hoje.
Filipenses 2, 12 e 13 diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, muito mais agora na minha ausência, olha o conselho de Paulo, qual é o conselho? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Responsabilidade de vocês. Desenvolvam a salvação. Vocês podem se salvar? Você pode se salvar? Não. O Senhor te salvou. Sua função é desenvolver a sua salvação. Olha o verso 13. Porque é Deus, olha aí, irmãos, é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, a aliança é uma coisa que depende 100% do Senhor. Mas que quando Ele começa a trabalhar na vida de alguém, isso gera frutos. E esses frutos precisam ser, como a irmã Iranilde falou, trabalhados, cultivados, com disciplina espiritual. E aí veio o crente com o seu dever de desenvolver a obra que o Senhor fez. Tá? Quem fez a salvação, quem é o autor da salvação, quem é que chama você do pecado, é 100% o Senhor. Você não fez nada para isso. Ah, mas foi eu que me levantei e aceitei Jesus um dia lá na igreja. Não. Antes de você levantar e aceitar Jesus e levantar sua mão, o Senhor já tinha te chamado. Agora, depois que Ele te chama e te dá essa comissão, essa chamada, venha, me siga, você precisa desenvolver a salvação. É isso que Israel tem que entender. O Senhor está conduzindo vocês, Israel. Está colocando vocês na terra prometida. Desenvolvam a aliança. Se circuncidem, que para nós hoje, batismo. Celebrem a Páscoa. Para nós hoje, a ceia do Senhor. Leiam a palavra. Orem. Busquem os meios, as disciplinas espirituais. Você está contente com o que Deus já fez na tua vida e acha que não tem mais que avançar? Não existe isso. Não existe vida cristã que para. A gente já falou isso atrás. Quando tu para na tua vida cristã, tu retrocede, tu volta. É uma ladeira. Parou no meio da ladeira? Vai descer. Então, irmãos, usem os meios de graça. Usem as disciplinas espirituais para desenvolver a salvação. Palavra, oração, sacramento da ceia do Senhor, o batismo para quem não é batizado ainda, a oração, a comunhão dos santos. Por meio dessas coisas é que nós desenvolvemos a nossa salvação. Então, o crente que diz, não, eu não vou para a igreja não muito, mas assim, a salvação é minha, individual. Eu não preciso da igreja para ser salvo, a salvação é individual. Mentira do diabo. Ficou claro? Mentira do diabo. Se você não anda com o povo do Senhor, você não vai ser salvo. Espero que tenha ficado claro. Não existe crente em carreira solo sendo salvo. O Senhor chamou um povo. E Ele vai salvar um povo. É isso que Israel está vivendo. Dúvidas ou comentários? Vamos ao nosso terceiro e último ponto, então. Quem é o verdadeiro líder de Israel? Vamos ver aí os versos 13 a 15 do capítulo 5, irmãos. Versos 13 a 15, para finalizar esse capítulo de hoje. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e lhe disse, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele, não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e lhe disse, que diz meu senhor ao seu servo? E aí respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim fez. Irmãos, olha só, os teólogos se debatem para tentar definir quem é essa figura misteriosa que aparece com uma espada, mas não tem bainha. A espada nua é uma espada sem bainha.
Quem é essa figura? Aí alguns tentam dizer que é um anjo, mas espera aí. Toda vez que um anjo aparece na Bíblia e alguém se prostra no chão para adorar o anjo, a primeira coisa que o anjo faz é: não, se levanta. Não me adora, porque eu sou anjo, sou servo igual você. Só que aqui o texto não diz nada sobre isso. Parece que esse homem aceitou a adoração. Que criatura que pode ser adorada? Nenhuma. Nenhuma criatura pode ser adorada no lugar do Senhor. Só quem pode ser adorado é o Senhor. Então quem é esse? Ficaram com medo de responder agora. Quem é esse? É o Senhor. É o Senhor na forma. Não me pergunto como que ele fez isso. Assumiu a forma de um homem. Não me perguntem. É o Senhor. É Jesus? É complicado dizer. O corpo dele ainda não havia sido feito, porque foi feito dentro do útero de Maria. Mas é o Senhor, é a segunda pessoa da Trindade? É. É o nosso Salvador que apareceu diante de Josué. E é curioso, irmãos, aqui tem um negócio muito interessante aqui. Eu coloquei até no slide para vocês verem. Aqui Josué está ajoelhado diante desse homem. Isso aqui é o nome Josué em hebraico, e isso aqui é o outro nome em hebraico. Não vou dizer que nome é esse. Mas eu quero que vocês percebam, não são nomes muito parecidos na sua escrita? Olhem os símbolozinhos, os pontinhos, as setinhas aí. Não são escritas assim relativamente parecidas, várias letras repetidas? Então, deixa eu pronunciar para vocês aqui agora. O nome de Josué em hebraico é Yehoshua. Yehoshua. E esse outro nome aqui em hebraico é Yeshua. Vou repetir. Yehoshua. Yeshua. Quase idênticos. Pois é. Josué, Jesus. O nome do nosso Salvador, Jesus, é uma variação do nome Josué. É como se fosse o Edinaldo e o Naldo. É como se fosse o seu José e o Zé. O nome com corte. Yehoshua é o nome grande, Yeshua é esse nome reduzido. O nome do nosso Salvador Jesus é o nome do Josué. E está um de frente para o outro agora. Mas Josué sabe o seu lugar. Josué acabou de ser levantado. Deus pegou ele pela mão e disse: vou estar contigo, Josué. Vou fazer você fazer maravilhas. Quem se meter no teu meio vai ser derrubado, Josué. Tu está no lugar do Moisés. Agora quem manda é tu. Quem é o chefe é tu, Josué. Todo o poder está contigo, Josué. Aí Josué olha para esse cara e cai no chão. Quem é que está liderando Israel? É Josué que está liderando Israel? Hã? Não. Quem está liderando Israel, quem sempre esteve, é o Senhor. Assim como quem lidera a igreja, apesar do pastor Melquiades estar aqui exercendo esse chamado para pastorear a igreja, quem lidera a igreja é Jesus. Então o que nós estamos vendo é que o Senhor Jesus, Ele é o líder perfeito do povo de Deus, o líder que conclui a missão, é Ele que garante. Josué estava preocupado em saber quem era esse homem, porque podia ser um líder lá de Jericó, dizendo: olha, tu está muito perto da gente, sai fora, senão a gente vai pegar vocês. Josué ficou preocupado: quem é você? Está do nosso lado ou do outro? Mas agora está respondida a pergunta: Jesus está do nosso lado. E Ele não está só do nosso lado, Ele está à nossa frente, porque quando o texto diz que Ele é o príncipe do exército do Senhor, quando eu falo príncipe, talvez vocês pensem no filho do rei, alguém bonitinho de coroa, sentado num troninho do lado. Príncipe é o primeiro, o principal, o que vai na frente. Jesus não é como nem certos líderes que mandam o pessoal para a guerra e fica na cadeira dele. Jesus é o primeiro, o cavalo dele está na frente da tropa. Vocês vão invadir Israel, vocês vão invadir Jericó, o primeiro a entrar vai ser Jesus. A primeira pedra derrubada vai ser pela espada de Jesus. E a igreja é assim. Olha só alguns textos interessantes. Abram em Marcos 3. Agora a gente já finalizou em Josué, irmãos. Não precisa mais marcar aí, não. Marcos 3. Já estamos caminhando para o fim. Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso 27. É isso? Deixa eu ver se eu acertei aqui. É isso mesmo. Olha só o que o Senhor Jesus diz numa disputa, numa discussão que ele está com os escribas. O Senhor Jesus Cristo diz isso aqui, ó, verso 27, Marcos 3. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo
e só então lhe saqueará a casa. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está no meio de uma discussão sobre blasfêmia com os escribas, e os escribas estão dizendo, Jesus, tu faz milagre porque tu tem o poder do diabo. Falaram que Jesus era servo do diabo. E aí Jesus falou, não faz sentido, se eu sou do diabo, eu expulsar demônio. Por que o diabo vai expulsar demônio? Ele está quebrando o próprio reino dele. Pelo contrário, eu sou aquele, Jesus está dizendo, eu sou aquele que invade a casa do valente. Mas para poder tomar o reino dele, tomar a casa dele, eu amarro ele primeiro. Jesus é o líder da igreja. Jesus é o bem-aventurado. Sabe quando a gente olha o Sermão do Monte, lá em Mateus 5, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados aquilo, bem-aventurado isso. Tudo aquilo ali o Senhor Jesus Cristo é. Ele provou primeiro que ele era tudo aquilo para depois dizer para a gente que tem que ser. E aí ele disse, agora eu vim. Vou invadir a casa do valente, vou amarrá-lo para poder vocês entrarem. Olha só esses outros textos aqui. Mateus 28. Só voltar um pouquinho. Vocês estão em Marcos, volta só um pouquinho Mateus, capítulo 28, finalzinho de Mateus. Último capítulo de Mateus. Mateus 28, 18. Jesus já morreu, ressuscitou. Mateus 28, 18. Olha o que acontece. Jesus, aproximando-se dos discípulos, falou-lhes, olha o que Jesus falou. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade, todo o poder dele. Quem é Jericó, irmãos? Apocalipse 11, 15, para a gente finalizar. Último texto de hoje. Apocalipse 11, 15. Apocalipse 11, 15. Diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta, a sétima trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo... O que essas vozes do céu diziam, irmãos? O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará o quê? Pelos séculos dos séculos. Esse é o líder de Israel. Esse é o líder da igreja. É ele que está conduzindo o povo para entrar na terra prometida. É ele que está conduzindo a igreja para herdar os novos céus e nova terra e livrar-nos do pecado pela sua morte, pela sua ressurreição. É ele que é o nosso cabeça. Portanto, a pergunta que fica para vocês, meus irmãos, é o quanto, para vocês e para mim, o quanto Jesus tem sido o nosso modelo. Irmãos, isso cobra de nós uma humildade muito grande. A humildade que Josué teve, sabendo que era o bichão, como a gente fala, né? O líder de Israel, Josué, se ajoelhou com o rosto no chão, reconhecendo que esse príncipe do exército do Senhor precisava ser adorado. E vocês e eu achamos que sabemos fazer as coisas por nós mesmos? Achamos que podemos conduzir nossas famílias por conta própria, por uma filosofia própria. Porque eu aprendi com meu pai assim, deu certo e é isso e pronto. Ou será que vocês e eu temos estado dispostos a aprender com o Senhor? Será que ele tem sido o nosso modelo de humildade? Será que quando Jesus diz, se te derem um tapa num lado do rosto, dá o outro também para ser ferido? Será que você concorda com Cristo ou você prefere a filosofia do mundo que diz, não leva desaforo para casa não. Bateu, levou. Quem é o teu mestre? Quem é que molda a tua ética, a tua moral, os teus valores? Quem é? É Cristo ou o mundo? Quando Cristo diz que só de olhar para a mulher alheia, você já pecou em adultério, você concorda com isso? Você começa a lutar e tentar travar uma batalha contra os seus olhos? Ou você acha, não, olhar não é pecado. Olhar não tira um pedaço. Quem faz a tua cabeça? Que seja Cristo, irmãos. Então, para concluir, nossa conclusão de fato é que nós estamos, como Israel, de alguma forma tendo contato com a terra prometida, mas temos que nos lembrar todo o tempo que os nossos pés são sujos. Por isso, Josué, diante do anjo, que é o Senhor, é aconselhado, tira
a sandália dos teus pés. Vocês e eu, irmãos, temos poder da parte de Deus. Somos representantes dele para trazer o reino dele nesse mundo. Mas ainda assim, somos pó. Somos cinza. Então temos que nos submeter à liderança de Cristo para que possamos herdar a terra. Amém? Alguma pergunta sobre esse último ponto? Não? Então vamos finalizar. Vamos orar aqui. Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento de aprendizado na Tua palavra, pela Tua graça e misericórdia, em nos instruir na Tua lei. E, Pai, aplica Tuas palavras aos nossos corações, te pedimos, para que possamos não só ser ouvintes, mas praticantes daquilo que estamos ouvindo. Ajuda-nos, Senhor, a chegar, a conquistar, a herdar o novo céu e a nova terra que o Senhor está preparando para nós. É o que te pedimos, Senhor, nesse dia. Teu dia. Em nome de Jesus Cristo, nosso líder. Amém.